Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Bernardo Melo Franco, Nadédia, conversando com a gente direto dos nossos estúdios no Rio de Janeiro. Bernardo, para falar sobre a posse de Edson Fachin como novo presidente do STF, no mínimo, uma grande mudança de estilo no comando do Supremo, né, Bernardo? Pois é, Cássia, tem essa troca de bastão no Supremo a cada 2 anos, né? Sai um presidente, entra o outro, sempre por ordem de antiguidade. E agora chegou a vez do Edson Fachin, que está completando 10 anos na corte, foi nomeado em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff. E, de fato, vai ser uma mudança grande de estilo, pelo menos, em relação ao ministro Luiz Roberto Barroso, que deixou ontem a presidência do Supremo. A gestão do Barroso, Cássia e Nadédia, ela vai ser lembrada principalmente pelo julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Foi na gestão do ministro Barroso que o Supremo fez talvez o seu julgamento mais importante na história moderna, que foi o julgamento de um ex-presidente da República e de oficiais de alta patente do Exército acusados de golpe de Estado. O Barroso, nesse caso, não participou do julgamento, porque o julgamento foi na primeira turma, mas ele teve uma atitude de apoio institucional, de aval institucional, ao, no final do julgamento, ir até o plenário da primeira turma e se sentar ao lado do presidente do colegiado, o ministro Cristiano Zanin. Não quer dizer que ele tenha apoiado o veredito, a sentença que foi dada pelos ministros, mas sim um apoio institucional à legitimidade daquele julgamento. E por que isso era importante? Porque o Supremo Tribunal Federal, como nunca, está sob alvo de ataques, de extremismo. O Supremo foi invadido, foi talvez o palácio destruído com mais fúria pelos bolsonaristas no dia 8 de janeiro de 2023, e nesses últimos meses tem sido também alvo de uma ofensiva internacional, com a aplicação de sanções, de punições individuais aos seus ministros pelo governo Donald Trump, em conluio com a família Bolsonaro. Então, nesse sentido, o ministro Barroso, a gente pode dizer que ele guardou a institucionalidade do Supremo e deu apoio aos colegas no momento de grande pressão externa. Agora, a gestão do Barroso, Cássia, também vai ser lembrada por alguns deslizes, algumas derrapadas. Talvez as principais tenham sido em falas desastradas do ministro. Uma delas, muito lembrada nesses últimos dias, foi quando ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Depois ele pediu desculpa, disse que queria dizer extremismo. E numa outra fala, em Nova York, ele disse: perdeu o mané, não a mola, para um bolsonarista que estava seguindo ele na rua, fazendo alguns insultos e provocações. Nesse caso, o ministro não pediu desculpas. O fato é que essas declarações foram dadas fora dos autos, em momentos que o ministro se expôs e acabou também expondo o tribunal. E isso vai ser uma mudança importante em relação ao Edson Fachin, que tem um comportamento, uma conduta mais reservada, mais de falar nos autos e menos de frequentar eventos, festas, confraternizações. Aliás, isso ficou muito claro ontem na posse, quando ele dispensou toda aquela pompa, toda aquela festa que costuma cercar esse tipo de evento em Brasília. Era só água e cafezinho, né, Bernardo? Pois é, foi água e cafezinho. Isso, uma mudança que chamou a atenção dos convidados, talvez para desagrado de alguns, né, porque esses eventos costumam ser regados a uísque, vinho, espumantes, mas também ele dispensou aquela ideia de convocar artistas para cantarem o hino nacional. Na posse do Barroso tinha sido a Maria Bethânia, na posse da Carmen Lúcia tinha sido o Caetano Veloso. Ontem foi o coral de servidores do Supremo, com uma servidora ali arranhando o piano. E também, e isso talvez mais importante, Cássia, o ministro Fachin dispensou aquela tradicional festa que é oferecida por associações de magistrados. São festas caras que fecham áreas de evento muito concorridas em Brasília, são gastos milhares e milhares de reais, boca livre, né, em bom português, e que acaba criando ali uma certa sensação de dívida do ministro, que é homenageado, em relação à associação que paga a festa. Pelo menos deixa em suspeição que isso possa ocorrer ao longo dos 2 anos de gestão. E o ministro Fachin preferiu dispensar essa festa, dispensar esses rapapés,
fez uma solenidade mais sóbria e mais reservada. Não é o primeiro a fazer isso. A ministra Rosa Weber também dispensou essa festança, o ministro Flávio Dino, quando tomou posse no Supremo, mas o fato é que isso tem sido uma constante no tribunal. Tem um outro ponto que é importante também, Cássia e Nadédia, que me chama a atenção, que é o fato de o ministro Fachin também ser reservado em relação à participação em eventos promovidos por entidades privadas. A gente tem visto algumas organizações de lobby levarem ministros do Supremo para resorts, para eventos fora do Brasil, para eventos em hotéis paradisíacos, e isso sempre dá margem a críticas, porque esses eventos são pagos por empresas que têm interesses em julgamento na Suprema Corte. Então, o ministro Barroso sempre disse que não via problema nesse tipo de evento, inclusive frequentou festas privadas de diretores, presidentes de entidades que têm interesse no Supremo. Um exemplo recente foi um jantar na casa do CEO, do presidente do iFood, que é aquela empresa de entregas de comida. E tem um caso importante sobre as entregas que justamente acabou de entrar na pauta do Supremo, é de relatoria do ministro Fachin, e talvez mostre para a gente um pouco para que lado que vai essa nova gestão. O Supremo deve julgar a partir de amanhã a questão do vínculo trabalhista dos entregadores com essas empresas de aplicativos. Isso é uma questão muito importante, Cássia e Nadédia, porque essa talvez seja hoje a maior categoria profissional do Brasil. São estimado em 2 milhões de entregadores. É gente que não tem carteira assinada, que não tem vínculo, que não tem proteção social, que se sofre um acidente não tem amparo das empresas. Essa é uma questão que divide muito a Corte e que vai começar a ser julgada. O ministro Barroso, ele adotou como política não levar para o plenário do Supremo questões em que ele achava que poderia ter um retrocesso no julgamento. Caso, por exemplo, da questão da descriminalização do aborto. O ministro Fachin não, está sinalizando que vai levar essas questões mais controvertidas, mesmo que venha a ser derrotado em suas posições. E ele é um ministro conhecido por um alinhamento com essa questão de defesa dos trabalhadores, dos movimentos sociais, da causa indígena. Enfim, ele toma posse com esse discurso, de que vai resguardar o Supremo. Ele deu uma frase importante ontem, a justiça o que é da justiça, a política o que é da política. O que ocorre, Cássia e Nadédia, para encerrar, é que nem sempre isso é uma decisão do ministro presidente da Corte, porque, afinal, os fatos acontecem, muitas vezes a revelia dos planos, e aí o ministro é obrigado a reagir de acordo com a conjuntura. Um exemplo disso, a Rosa Weber também tomou posse com um discurso de afastar o Supremo da política, de manter uma posição mais institucional, longe dos conflitos da sociedade. De repente veio o 8 de janeiro, a Corte foi atacada como nunca e ela precisou assumir uma posição de defesa do tribunal, do judiciário brasileiro. Então, claro, o Fachin assume com esse discurso, mas é a realidade, vão ser os fatos que vão acabar dando a tônica dessa gestão dele nos próximos 2 anos. Sem dúvida. Bernardo Melo Franco, muito obrigada. Até a próxima. Até mais. Boa tarde para vocês e para os ouvintes. Até.